Nessa semana tivemos o aumento de juros dos Estados Unidos em mais de 0,75%, chegando a sair de 1,75% para 2,5%, se tornando o maior juros desde 2018. Primeiro vamos comentar do porquê os juros dos Estados Unidos continua subindo sem parar, toda vez sobe, por que isso está acontecendo? Bom, já quero começar mostrando para vocês a grande causa, né, que é a inflação hoje, que nos Estados Unidos está batendo 9,1%, tá? É a maior nos últimos 40 anos. Fazia muito tempo que a gente não via algo desse. Eu nem estava vivo, né, quando aconteceu algo parecido. Que tá, assim, muito alto, né? A média é 2, 3%. E essa é a inflação CPI, né, que a gente fala lá fora, que é a inflação real dos Estados Unidos. Mas a gente tem uma outra inflação chamada inflação core, que ela simplesmente pega a inflação dos Estados Unidos e tira energia e comida, que são os dois principais commodities, assim, que movimentam muito a inflação. E que vocês podem observar o seguinte, olha que loucura. Se você pega a inflação normal dos Estados Unidos, ela tá crescendo. Se você tira comida e energia, ela está caindo. Então isso mostra que a inflação ela tá nas alturas e continua subindo por conta desses dois únicos setores, comida e energia. A questão da energia é muito simples a gente justificar o porquê, né? Tá tendo ainda a guerra entre Rússia e Ucrânia, então isso afeta o preço do petróleo e todas as commodities que vêm em escala com isso. Então com certeza afeta a inflação nesse tipo de setor. E aí o preço da comida também começa a ser impactado, né? Porque a gente sabe que tem a questão do petróleo, tem a questão das commodities, e aí se uma commodity, por exemplo, o trigo fica mais caro, acaba repassando pra gente nos produtos que a gente consome nos supermercados. E a gente sempre é o último a ser afetado, tá? Então por isso que acaba tem uma relação muito forte entre os dois. E aqui no Brasil o impacto ele acaba sendo maior, né? Porque a gente tem a relação do dólar ainda, que continua subindo bastante nesses últimos meses aqui no Brasil, e que grande parte da nossa matéria-prima que a gente tem aqui dentro do Brasil, ela é importada, tá? Então por isso faz com que os custos também fiquem maiores pra gente e a inflação também seja maior por aqui. A causa dessas inflação, a gente sabe tudo que aconteceu, né? Toda a injeção de dinheiro que foi feita lá nos Estados Unidos para que a economia girasse, isso consequentemente faz com que a demanda fique muito alta para pouca oferta, faz com que os preços subam bastante, tá? E o Fed falou que tá bastante firme em baixar essa inflação para 2%, que eles vão continuar aumentando a taxa de juros até que eles cheguem nesse objetivo. Agora já comentando a taxa de juros, né, que é um reflexo dessa alta da inflação, então a gente tá com uma inflação muito alta e aí uma forma do governo baixar isso é aumentando a taxa de juros do país, né? Porque aí se aumenta o custo dos empréstimos, custo dos financiamentos, e aí acaba que as pessoas evitam pegar esse tipo de empréstimos, esse giro de capital no país, e aí acaba diminuindo a inflação forçada, né? Falando, ó, não vai comprar mais, segura aqui o dinheiro. Então, os juros agora nos Estados Unidos está batendo 2,5%, que nem eu comentei para vocês, desde 2018 a gente não via nada parecido. A gente tava com ele a 0%, né, em 2020, então relativamente ele aumentou bastante e vem aumentando em escalas bem elevadas, né? 0,5 na última, 0,75 nessa. A tendência é que aumente mais 0,5 na próxima, então o negócio vai vir pesado aí, até que quando eles vejam a inflação diminuir um pouco. A expectativa para a próxima reunião do Fed, que acontece em setembro, ela tem a tendência de aumentar em mais 0,5%, tá? Ou seja, os juros dos Estados Unidos bateria 3% ao ano, o que é bem elevado. E só para mostrar para vocês aqui, a expectativa é que a gente ainda feche o ano com uma taxa de juros em 3,4%, então abaixo ainda de 4%, e com uma inflação em 5,2%, tá? Hoje a gente está em 9%, então talvez ela tenha uma correção aí mais pro final do ano e começo do ano que vem. Um ponto que é legal comentar é que com essas altas de juros nos Estados Unidos, você tem um outro reflexo, que é uma possível recessão, né? Você diminui o poder de consumo das pessoas e diminui o PIB também do país, ou seja, em vez de ele crescer tanto, ele cresce menos, e é assim que a gente chama uma recessão, né? Durante um período de, por exemplo, um ano, o país não crescer tanto quanto ele deveria ou até cair, né, na questão do PIB, que é o quanto ele vende ali internamente. É legal comentar que o PIB dos Estados Unidos, nesse segundo trimestre de 2022, fechou em menos 1,6%, tá? Ou seja, negativo, ele retraiu a economia. E o próprio americano já disse que isso vai ser inevitável, mas que eles querem fazer da maneira mais suave possível, né? Sem ser um impacto muito grande para o consumidor. Eu quero mostrar essas duas falas que o Jerome Powell, que é um dos caras brabos lá do Fed, comentou nessa última reunião deles para aumentar até os juros. Eles comentaram que, ó, vamos estar focados em colocar a inflação para baixo, né? Que é a ideia de aumentar os juros, e nada funciona na economia sem a estabilidade do preço. Então, eles estão aqui, ó, focadaço na inflação. Enquanto eles não alcançarem a meta de 2%, pode ser que a gente veja aumentos aí bem drásticos nos juros para que eles cheguem no grande objetivo deles, tá? Um outro comentário que a gente teve aqui bem importante foi que ele disse que vai voltar ao equilíbrio do balanço, provavelmente demorará
parar entre 2 anos a 2 anos e meio, tá? O que é bastante tempo aí, mas vamos ver se isso relativamente vai acontecer. Seriam as coisas voltarem realmente ao normal. Agora, o que pode refletir na bolsa de valores? O que tá acontecendo na bolsa americana? Que momento que ela vai voltar? Primeiro ponto a ser comentado que até a próxima reunião, que é em setembro, que provavelmente terá um aumento de juros em 0,5%, chegando a 3% ao ano, a gente vai ter 2 relatórios do mercado de trabalho, tá? Mostrando se o mercado de trabalho tá crescendo ou não, e isso é uma boa reflexo pro próprio Fed saber se eles têm que aumentar ou não os juros. A gente vai ter o resultado do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos, né? Assim, de fato, e também dados de atividade e inflação por lá. Então tem bastante coisa para acontecer e a tendência é que a bolsa ela fique bem volátil nesse período. A grande questão que faz que a bolsa tenha correções nesses curtos prazos agora são as incertezas do que pode acontecer, principalmente com a taxa de juros e inflação nos Estados Unidos. Então se você começa a ter muita incerteza, você não sabe para onde vai, o pessoal tira o dinheiro da bolsa, tá? E isso afeta até como eles gastam nos outros países, que a gente já vai comentar um pouquinho sobre o dólar real agora há pouco. Então só para vocês entenderem o impacto de uma taxa de juros numa ação, por exemplo, de risco, né, como Shopify, uma Tesla da vida, né, que a galera adora comprar. Se você tem uma perspectiva, ó, o Fed vai aumentar os juros em 0,5% na próxima reunião e ele vai fechar o ano abaixo de 4%, lá em 3,8%. Bom, você já coloca todos esses dados na hora de você fazer uma análise de uma ação e encontrar o preço justo. Só que se o Fed muda de 0,5% para a próxima reunião para 0,75% e muda a perspectiva do final do ano em 4,5%, por exemplo, você tem que mudar todo o valuation que você fez, né, toda a precificação para encontrar o quanto vale aquela ação. E normalmente quando você aumenta os juros, o preço da ação ela cai, tá? Ela tem que ficar mais barata, ela corrige, porque a ação tem dívida, tem várias coisas relacionadas à taxa de juros, né? Então seria mais custo para a empresa e de certa forma o preço ele cai. Então, cara, se as perspectivas mudarem do que a gente está vendo hoje, né, os juros aumentarem mais ainda do que o esperado, pode sim ainda afetar as ações, tá? Então é nisso que a gente tem que ficar de olho, coisas além das expectativas. É legal comentar, né, que nesse último mês o VOO, né, o S&P 500 como um todo, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos subiram mais de 5% nesse último mês, né, mostrando aí um único mês aí de positividade pelo menos no ano. Queria comentar rapidamente sobre o dólar aqui, né, a gente viu ele bater a casa dos 5,50, a gente viu isso acontecer muito forte, essa alta, principalmente por conta das incertezas políticas aqui no Brasil, frente às questões da gasolina, né, dos preços elevados, também do aumento do gasto do governo brasileiro que passaria o teto, então trouxe muitas incertezas para o Brasil e o cara tirou o dólar daqui, por isso que ele subiu bastante. Mas o que a gente pode observar é que nesses últimos 5 dias caiu e muito, tá? Saiu de 5,60 para 5,24, caindo quase 5% em uma semana. E isso tem uma justificativa, principalmente por conta dessa última reunião do Fed, né, que é o governo americano, que trouxe perspectivas melhores de risco globais como um todo, né? Porque quem domina a economia hoje é a economia americana, então se eles falam que tá tudo bem por lá, pode ser que eles acreditem que esteja tudo bem também em outros países. Então a gente viu uma tranquilidade frente ao risco global, e aí o gringo trouxe um pouco mais de dólar aqui pro Brasil, né, tentando diversificar também um pouco seu patrimônio, o que fez com que o dólar corrigisse pequenamente agora no curto prazo, ainda tá elevado, né, mas é, como eu sempre falo pra vocês, um bom momento de compra, sempre continuar comprando, porque a gente não sabe o que vai acontecer nessa próxima eleição aqui no Brasil e também nos próximos meses. E a gente pode observar que o risco, ele de certa forma diminuiu, né, como a gente vê globalmente isso, com esse indicador VIX, né, que mede o medo das pessoas. Então isso quer dizer que quanto mais alto tiver esse indicador, maior é o medo das pessoas frente ao mercado atual. E o que a gente pode observar é que nesse ano ele chegou a subir 40%, que é relativamente bem alto, né, então a galera ficou com mais medo esse ano. Mas se a gente pegar, por exemplo, os últimos 5 dias já caiu quase 3%. E depois do anúncio do Fed, já caiu 6%, tá? Então isso mostra que o Fed trouxe uma perspectiva bem viável do que estava sendo acreditado dentro das certezas da galera. Então o pessoal tá com menos medo do que antes. Isso é muito bom para a bolsa de valores, isso é muito bom para investimentos em todas as outras bolsas globais também, tá? Então o que eu sempre tô falando para vocês, continuem aportando, que é o que eu tô fazendo agora na bolsa americana, aportando todos os meses e tô pegando várias ações a preços baixíssimos que eu tenho certeza que uma hora vai voltar. E o dólar também, tá? Apesar de ele ter batido 5,50, eu continuei comprando a 5,40, 5,30 e tô nem aí, porque cara, ninguém sabe o dia de amanhã. O dólar ele é muito volátil, qualquer coisa que o gringo falar, não quero colocar mais dólar no Brasil, ele vai subir e a gente não tem como mudar nada disso, a não ser se expor e ganhar com a valorização dele também. É legal comentar que com essas altas dos juros nos Estados Unidos, tem várias renda fixas por lá pagando bastante, tá? Principalmente os bonds, que a gente chama, que é a renda fixa de empresa, né? Quando uma empresa emite uma dívida lá nos Estados Unidos. Tem várias empresas do Brasil, tá? Como a própria Itaú, Vale, elas emitem dívida lá fora e você consegue comprar, né, como uma renda fixa e elas pagam 6, 7, até 10%
10% ao ano em dólar em renda fixa. Eu posso trazer um vídeo sobre isso, mais especificamente sobre os bonds, renda fixa, que estão bem atraentes agora lá nos Estados Unidos, se vocês quiserem, tá? Então comenta aqui embaixo se vocês querem um vídeo relacionado a bond de renda fixa nos Estados Unidos agora, nesse momento atual, e também sobre as empresas que estão pagando bastante lá fora. Então fica aí um pouquinho das minhas perspectivas do longo prazo, do que aconteceu nessa última reunião. Eu ainda tô acreditando bastante na bolsa e sei que a hora que esse negócio virar, a gente vai ganhar muita grana. É aí que formam os grandes milionários. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida aqui embaixo, se inscreva no canal para mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo, hein? E a gente se vê no próximo. Valeu, até mais!